Uhum. Eu quero que você responda a pergunta. Então, como que eu posso compreender melhor a vontade de Deus? Assim, né? Então, primeiro, essa base de uma desconstrução de que Deus é um Deus que está escondendo as coisas de mim e vai tornar isso difícil. Então, tá claro ali. Mas, de forma prática, como descobrir? Mas, vamos começar pelo negativo, porque eu vi Sim. você escrevendo sobre métodos perigosos Sim. de descobrir a vontade de Deus, Sim, né? sim. E são métodos muito comuns. Muito comuns, Douglas. Por isso que eu coloquei eles aí. E a primeira coisa que você fala é portas abertas. O que é Aham. isso? Então, portas abertas é aquilo que a método é gente esse? a gente costuma usar, que é assim, se Deus abriu oportunidade, então é porque ele quer. Porque ele quer, né? Né? Então, eu conto um exemplo assim. Eu quero morar nos Estados Unidos. Aí eu vou querer tirar um visto, mas eu sou um solteiro e eu quero tirar um visto de turista, mas eu quero ficar lá. Então, aí eu tiro um visto de turista e digo, tá vendo? Deus tá abrindo as portas, é pra eu morar lá. Eu falo, não, peraí. O visto é de turista, é pra você ir e voltar, não pra você ir e ficar. Olha como você entendeu a circunstância como sendo Deus confirmando um desejo que é ilícito. Você tá quebrando regra de imigração. Mas veja, esse exemplo, ele é muito usado pelo crente. Ele acha que se Deus abriu a porta, é porque é de Deus. Aí eu digo assim, a Bíblia tem coisas que são loucas para alguns desses irmãos. Diz que Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito de Jesus o impediu. Douglas, a Ele tá pessoa diz obedecendo assim, a Bíblia, pô. então Deus não quer que pregue na Ásia? Não, não é isso. As circunstâncias impediram. Mas não significa que pregar na Ásia seja errado. Sim. É que naquele momento não foi possível. Digamos que você, né, a família de Jesus Cop quer abrir um trabalho numa outra cidade. Aí vocês fazem todo um planejamento, tem gente e tal. Mas por alguma razão não deu certo. Significa que é errado abrir um trabalho naquela cidade? Claro que não. Mas as circunstâncias não favoreceram. Deus, naquele momento, não permitiu que isso acontecesse. Mas eu costumo dizer assim que portas abertas é um exemplo de circunstâncias, né? De providência. E providência não vem com legenda. Assim, não vem com legenda do tipo, Deus quer que você vá. Vamos pegar um exemplo de portas abertas de desobediência? Jonas não vai pra Nínive, desce pra Jope, chega lá, tem um barco prontinho pra ele, cara. Comprou a passagem, foi pra Tarsis. Dinheiro. De Deus, deve ser de Deus. Tinha vaga. Não, tem vaga, deve ser de Deus, deve ser de Deus, Douglas. E a gente sabe a história, ele tá fugindo do Senhor Deus. Então, a gente não pode ler as circunstâncias como se fosse palavra infalível de Deus. Circunstâncias não são equivalentes à Escritura. Elas estão sujeitas às nossas leituras equivocadas, tá? Então, o exemplo que eu dei do visto para ir para os Estados Unidos é um exemplo claro disso. Eu tenho um desejo, eu coloco diante de Deus, se Deus abrir a porta porque ele quer, aí eu vou lá e faço um negócio que é ilícito. E acontece muito namoro, né? Exatamente. Se responder então, é porque... Portas abertas é uma questão de circunstâncias que mostram pra gente e vão testar nossa sabedoria. Tá? Mas não significa que ela é clara e infalivelmente declarando ali pra nós o que fazer. De Deuteronômio 8 fala que Deus fez o povo passar fome. Deus, significa que Deus não quer alimentar o povo? Claro que não. Mas o texto fala, para o provar, para ver se o coração dele estava em mim, ou se estava nas coisas do Egito, nos deuses do Egito. Então assim, Deus queria testar o seu povo. Não significa que Deus não ia dar comida. Tanto é que ele deu comida pro povo até quando o povo murmurava. Carne até sair pelas narinas e tal, aquelas histórias marcantes do Antigo Testamento. Mas eu não posso ler a circunstância e falar, Deus não quer dar comida pra gente. É como Paulo, né, indo pregar em certos lugares em que Deus aprovou e naufragava, né? Isso. O barco afundar. Exato. E Deus queria. Né? Ou ele chegar em lugares e ele ser expulso. Você fala, mas se Deus mandou ele para aquela cidade, por que ele foi expulso? Entendeu? Então, tomar cuidado para não ler portas abertas como é certo que Deus quer. Confirmação. Testes. A história mais famosa da Escritura. Isso. Eu chamo de perigosos. E eu prefiro esse termo, eu tenho usado esse termo, porque alguém pode contar uma história de que deu certo. E eu não estou duvidando que possa acontecer. O que eu estou dizendo esse tipo de espiritualidade não é uma espiritualidade sábia. Um exemplo famoso da Escritura é Gideão, o novelo de lã, tá? Exemplo famoso da Bíblia. Então, para quem não conhece a história, lembrando pro pessoal, Gideão é chamado por Deus. Ele, naquele primeiro momento, ele tem que liderar o povo na libertação dos midianitas e tal. Ele tem medo. Mas Deus Deus
consome um sacrifício, vem fogo do céu. No começo da história de Gideão, Deus já está se mostrando com Gideão. Aí vem a história do novelo de lã. Ele pede para Deus confirmar e ele faz teste. Senhor, se ficar tudo molhado, fica seco e depois inverte e tal, né? O que é importante a gente entender dessa história? É que Gideão está fazendo isso depois de Deus mostrar claramente que é com ele. Então o teste não é prova de fé, é o contrário, de incredulidade, cara. Entendi. Ele está sendo incrédulo, Douglas. Então não é um bom exemplo. Eu conto no livro uma história que eu achei muito engraçada, uma experiência pessoal. Quando eu estava dando palestra sobre o livro, pouco antes de publicar, há uns 12 anos atrás, um senhor, depois que ouviu a palestra, chegou para mim e falou assim: então, pastor, deixa eu te explicar como eu conheci minha esposa. Ele falou assim: eu conheci aquela moça, falei, eu quero casar com aquela moça. Mas eu quero saber se é de Deus. Ele era recém-convertido, não tinha muita instrução. Aí ele disse que chegou na beira de um rio, pegou 3 pedras, e aí ele falou: tenho que acertar aquele pedaço de madeira que tá saindo. Aí ele atirou a primeira vez, errou. Aí ele chegou um pouco mais perto da margem, atirou a segunda vez, errou o pedaço de madeira. Aí ele ficou angustiado, entrou dentro do rio, chegou bem pertinho e jogou na madeira. Agora, olha o que esse tipo de história mostra. Mostra que a gente quer uma confirmação que não é uma maneira de ouvir o Senhor Deus. A gente tá maquinando. E como é que a gente... Porque os testes são criados por nós, entende? Exato, nós então, criamos testes. Imagina o adolescente, o jovem que quer namorar uma moça. Aí ele fala assim, não, se ela atender na primeira chamada, é porque é de Deus. É porque ele é um cara tímido. Então ele não vai ficar lá tocando, não atender. Se ela não atender, então não é de Deus, ele desliga. Agora, se ele é um cara insistente, ele fala assim, não, se alguém atender, é de Deus. Entendi. Quem é que criou o parâmetro do teste? A própria pessoa. Isso não é bom, porque Deus não pede isso da gente. Então eu falo que testes são um meio perigoso, porque tem muita subjetividade, tem nossa leitura, nossos parâmetros. E na verdade eles mostram muitas vezes nossa fraqueza, não nossa força. Muito bom. Entendeu? Essa questão do Gideão é legal de usar até como exemplo, como a gente tem que tomar um cuidado como a gente interpreta o Antigo Testamento em narrativas, né? Isso. Em que o autor nem disse, olha que maravilhoso o teste que ele fez, Isso né? mesmo. Ele não estava escrito lá, olha que ruim, né? Mas é uma descrição da situação e não um parâmetro para você, faça testes, exatamente. Né? Isso é muito importante. Agora, muito bom, então, testes, né? Então a gente está falando sobre quais são métodos perigosos para tentar descobrir a vontade de Deus, antes da gente entrar nos métodos bíblicos. Versículo bíblico aleatório. Isso aí uma pessoa chamou de bibliomancia. Eu achei legal esse termo. Boa, bibliomancia. É assim, é você dizer, Deus, fala comigo. Pá! Aí você lá foi e se enfercou. Se enforcou. Meu Deus. Né? A história de Judas, alguma coisa assim. É um que devo namorar com ela? E assim, não. Exatamente. Então, assim, a Bíblia não foi feita pra gente lê-la assim. Ela não é um livro de adivinhação. É um livro pra ser entendido, pra ser processado, meditado. E tem gente que às vezes usa a Bíblia como se fosse tarô, como se fosse ver cartas. Isso não é honrar esse livro. Senão Deus não daria um livro, ele daria um outro método de saber vontade dele. Não, ele deu um livro. E livro tem que ser lido, tem que ser alvo da nossa meditação, da nossa compreensão. Por isso que a gente precisa de pastores, mestres, gente na vida da gente, para nos ajudar a entendê-lo. Muito bom, muito bom. Então essa ideia de ficar abrindo é um método perigoso. Impressões. Impressões tem a ver com as pessoas lerem os sentimentos dela. Elas falam assim, olha, tô sentindo muito forte aqui, ó, só pode ser de Deus. É isso. Não é? É isso. A questão é que impressões, elas podem revelar coisas que evidenciam a sua saúde ou falta de saúde espiritual. Vamos dar um exemplo? Digamos que eu diga assim, Douglas, eu tenho um sentimento muito forte aqui que eu preciso deixar a igreja que eu tô pastoreando. Aí os irmãos da igreja falam, não, pastor, mas agora não, agora que a gente tá no meio de um projeto, não, mas eu tô sentindo, deve ser de Deus. Pode ser que eu esteja enganado por sentimentos pessoais, por frustrações, por temores, por desejos, anseios. E aí eu vou e coloco em xeque um trabalho que precisa ser encerrado para que vá para um outro. Só que se eu confio nas impressões, eu acabo agindo não baseado em sabedoria, em ponderação, à luz das escrituras, mas eu vou agir por impulso.
Então, impressões é quando as pessoas acham que Deus está falando através delas só porque aqueceu o coração. Ok. Então eu costumo dizer assim, ó, tem muitas coisas da vida cristã que não aquecem o coração, elas são uma pancada, cara. Por exemplo, confrontar um irmão em pecado não é uma coisa gostosinha. Nunca que vai sentir, ai, aquece. que vontade. Ah, não tem vontade, não dá vontade, Douglas. Nunca. É difícil, cara. É difícil confrontar um irmão em pecado. Mas é bíblico. É bíblico. A Bíblia ordena a gente fazer isso. Você ter que disciplinar alguém porque ele tá num contexto de pecado, ou você ter que sair da sua zona de conforto. Ou você confessar um pecado. Isso, ou confessar um pecado, exatamente. Você sair da sua zona de conforto para você participar de um trabalho de plantação. É difícil, às vezes você ama aquela igreja, você gastou anos naquela igreja, aquela sua igreja do coração, mas aí você se sente desafiado a ir para um outro trabalho. Você vai sentir assim uma paz? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente sente um santo temor. Deus, eu tô indo porque eu creio que eu tenho que ir, mas eu confesso pro Senhor que eu tô com medo. E tudo bem, Douglas. Isso pode ser tremendamente piedoso. Então eu não posso basear nas impressões que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Porque impressões, elas podem ser muito enganosas. Entendi. Então eu preciso achar outros meios de averiguar se aquele sentimento que eu tenho, ele é um sentimento legítimo, ele é um sentimento que pode ser mesmo Deus me inclinando. Então pode estar certo, pode, mas não é o método definitivo não você é. tomar essa decisão. E quando a gente assume que a gente toma a decisão sozinho e faz bobagem. E, né, pegando um exemplo, né, Jesus não iria para a cruz, né? Se no Getsemane ele precisasse tomar uma impressão de que ele quer ir para a cruz, né? Ele não Lógico, teria isso. e assim, e quem acha que cumprir a vontade de Deus é sempre agradável e gostoso e fácil, nada disso. Jesus fala, está profundamente angustiada a minha alma, até a morte. Aquele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sofre horrores, mas ele sabe qual é a vontade de Deus. Então não é baseado em impressões, é baseado em certeza. Porque isso é algo que foi conversado e tratado pai e filho.